Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui, você está no Aplicar Ciências, muito bem-vindos. Hoje para falar com vocês sobre um livro de manutenção em impressoras 3D. Por conta das minhas atividades com robótica educacional e também por conta de precisar de alguns materiais, eu tenho uma impressora 3D e desde o começo eu sempre achei importante não só saber e aprender a mexer com ela, mas também a saber fazer manutenção quando ela viesse a dar algum problema. Eu moro numa relativa distância aqui de grandes centros e esse tipo de mão de obra não existe localmente, então isso pode ser um desafio para alguém como eu que tenho apenas uma, para me quebrar o galho aqui em alguma outra necessidade que eu tenho. Então esse tipo de assunto, tanto fazer funcionar a impressora, saber criar projetos com elas, como também saber consertar pequenos problemas, é de grande interesse para mim. E se também é interessante para você esse tipo de assunto, por favor, já deixa até o like aqui. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e pense em compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais delas saibam que existe esse tipo de material para nos auxiliar na missão dos impressores de coisas em 3D. Além disso, o canal aqui é recheado de vários outros assuntos e vocês podem conferir eles participando aqui ou nas nossas redes sociais. Inclusive, pessoal, falando em rede social, no nosso Instagram, eu também posto muitas coisas que às vezes não viram vídeos aqui e também lá recebo às vezes algumas indicações sobre que outros tipos de vídeo criar. Tá bem interessante que vocês participem lá. Inclusive, eu estou para receber aqui um exemplar extra do Instituto Newton Sebraga. E eu penso em sortear essa edição extra lá no Instagram, para aquelas pessoas que participarem comigo lá. E se você já me segue lá no Instagram, procura a foto desse livro que eu devo ter postado há pouco tempo e já dá o teu like lá e deixa um oi pra gente saber que você está participando. Gente, nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco do conteúdo desse livro e também deixar algumas das minhas impressões a respeito dele com vocês. Então, sem mais delongas, vamos mudar de câmera aqui e conhecer essa obra. Bora lá! Vamos então conhecer o Guia Definitivo sobre Manutenção de Impressoras 3D, do autor Guilherme Rasgris e com o apoio também do Instituto Newton Sebraga. Esse livro, ele, na forma impressa, é publicado pelo Clube dos Autores e também pode ser conseguido na versão digital para leitores digitais. Eu vou deixar um link aqui no comentário destacado ou descrição deste vídeo para que vocês possam conferir então esse material, valores e tudo mais, mas já posso adiantar para vocês que é um investimento bem baixo, sendo então de fácil aquisição em qualquer uma das versões. O livro ele é brochura, com lombada quadrada, a capa é um fosco, o miolo ele é macio, páginas brancas, as letras são sem serifa, num tamanho relativamente bom de leitura, e esse pequeno manual tutorial ele também conta com orelhas, o que ajuda bastante na marcação das páginas para estudos. O livro ele é diagramado todo com figuras em preto e branco, de alta resolução, o que permite ver os detalhes então dessas imagens com clareza. Para quem ainda não conhece, o Guilherme Rasgris ele é especialista em impressão 3D. Ele é autor também, palestrante, ministrador de cursos de vários tipos e de assuntos, a maioria deles relacionados com software e hardware livre. E esse contexto da impressão 3D ele é muito interessante, especialmente para a área educacional ou até mesmo para pequenos empreendimentos, por tratar dos temas de fabricação digital, que é uma maneira rápida de nós conseguirmos peças ou partes para nós compormos diversos tipos de soluções. O livro ele tem um pouco mais de 290 páginas e está dividido em seções e não em capítulos. Aqui pelo sumário a gente consegue ter uma ideia já do conteúdo que vai ter na obra e eu resolvi separar aqui em pelo menos 4 ou 5 blocos essas seções para a gente ter uma noção então do material. Vamos começar dando uma olhada nas primeiras 4 seções. A primeira seção que eu quis separar para vocês, ela tem 4 tópicos, sendo o primeiro deles a anatomia de uma impressora 3D e tece alguns comentários importantes sobre a evolução dela e algumas peças e partes que compõem. No segundo tópico a gente tem os principais tipos de impressora 3D e fala sobre algumas linhas, né, desses equipamentos para a gente conhecer um pouco melhor os modelos no mercado. E aqui já começa a falar sobre algumas peças que são importantes tanto para você fabricar e construir com base num tutorial, como também para você verificar se a impressora que você comprou ela atende alguns padrões mínimos de qualidade. O terceiro tópico ele fala das estruturas de uma impressora 3D, incluindo falando sobre as abertas e as fechadas e algumas vantagens e desvantagens relacionadas a elas. E o último tópico dessa sessão, lembrando que fui eu que fiz essa divisão e não o autor, ele fala sobre elementos mecânicos e seus devidos cuidados. Então é bastante interessante a questão de limpeza, lubrificação, falam principalmente das barras roscadas, das barras lisas e de alguns elementos assim que é bem interessante nós sabermos os
nomes, especialmente quando a gente for fazer manutenção deles, saber procurar, né, na internet tutoriais sobre isso, caso não encontre aqui no livro, ou até mesmo a montagem, né, entender o que a gente está comprando. A segunda sessão que eu quis trazer para vocês, ela tem pelo menos 3 tópicos. O primeiro deles fala sobre a questão de metrologia. É muito importante nós termos instrumentos, tanto de nivelamento como de medidas de precisão, como por exemplo um paquímetro. Por mais comum que ele seja, ele é muito útil, desde que ele realmente tenha as aferições como a gente precisa. Isso vale tanto para modelagem como para a gente aferir as peças no final para ver se as coisas estão saindo como deveriam, né? Para testar também média de espessura de filamento e coisas desse tipo. E também a questão de nivelar mesas, é bem importante a gente ter então instrumentos bem simples para a gente conseguir fazer esse trabalho. O próximo tópico ainda nessa sessão fala sobre a introdução à eletrônica, que é muito importante, especialmente para quem é leigo, para a gente saber algumas noções básicas, como por exemplo diferenciar a tensão, corrente e saber alguma coisa sobre fontes de alimentação, identificar alguns componentes que podem ser facilmente substituídos no caso de alguma avaria e também identificar a questão dos sensores para a gente saber identificar, talvez também trocar alguma peça relacionada a eles. E essa sessão ela finaliza falando inclusive sobre a introdução à solda, que às vezes vai ser necessário refazer uma solda, trocar algum componente, fazer algum upgrade ou reparo, principalmente nas placas. E ele fala aqui sobre algumas ferramentas necessárias para isso, que é importante até e útil para a gente ter no caso de a gente fazer as nossas manutenções, até mesmo a manutenção preventiva nas nossas impressoras. Eu também separei uma outra seção aqui que vai tratar de mais alguns tópicos. Um deles é as controladoras e seus periféricos. O que é controladora? São aquelas placas, a gente consegue fazer impressora 3D inclusive com placas Arduino, tem algumas pecinhas que a gente pode usar, mas existem placas prontas no mercado e é bom a gente saber identificar isso. E relacionado a essas placas, inclusive existem projetos open source por aí, nós podemos pegar códigos prontos, como por exemplo os firmwares, e a gente gravar nessas placas e montar nossas impressoras. E a última sessão, daqui em diante, ele começa a falar bastante sobre o consertar e utilizar, né? Que é importante assim, você ter um domínio mínimo do uso, né, do trabalho da impressora, e isso vai ajudar inclusive a ter uma noção boa de como a gente consertar ou fazer manutenção preditiva nela, porque a gente vai começar a notar quais são as partes que mais exigem esforço, quais são as partes que podem dar mais problemas e podem atrapalhar nossos trabalhos de impressão. Outro tópico dessa sessão vai falar sobre os materiais usados em impressão 3D, como o clássico, ABS, o próprio PLA, entre outros, falando sobre vantagens, desvantagens, algumas calibrações básicas, alguns ajustes básicos de fatiamento. O bom é que ao terminar esse tópico aqui, nós vamos estar bem familiarizados com termos como retração, camada, temperaturas de mesa, temperatura de bico e fatiamento e algumas coisas relacionadas. E daqui em diante ele começa a falar sobre os problemas mais comuns em impressoras 3D, falando sobre como se prevenir delas ou até mesmo consertar caso aconteçam, mostrando em detalhes e com fotos, né, onde agir e onde atuar para fazer alguns consertos. E se ainda restou alguma dúvida sobre o material ou conteúdo deste livro, você pode tranquilamente deixar aqui nos comentários que eu respondo. Também se tiver alguma contribuição, algo que talvez eu tenha esquecido de comentar aqui, e você tem o livro ou já leu ele, e gostaria também de comentar para ajudar aqui a comunidade, eu ficaria bem feliz se você comentasse aqui embaixo também. Para mim esse livro está sendo muito útil, já dei uma boa lida nele em alguns termos e conteúdos, e eu tinha um caderninho e agora, como eu consegui adquirir agora há pouco tempo, eu vou pegar e transferir algumas informações desse caderno aqui para dentro das páginas do livro e vai ficar meu manualzinho de manutenção preventiva. Então eu gostei bastante da obra porque é um compilado de muitas informações importantes. Eu espero realmente que vocês também tenham gostado, né? Espero escutar aqui a opinião de vocês. E já agradeço por terem ficado comigo aqui em mais esse vídeo, por terem prestigiado. Convido você a ficar aqui no canal, dar mais uma olhada em alguns outros vídeos que vão aparecer aí na tela, dar mais uma surfada aqui em outras indicações. E espero vocês então no próximo vídeo, pessoal. Até mais!